Olá, aqui é a Jace Diagonal e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, mas que eu acho que vai ser muito divertido. Eu vi lá no canal do Geek Freak, né, do Vitor Almeida, um vídeo em que ele classifica então as séries que ele já leu, né, séries de fantasia, se eu não me engano, e eu resolvi fazer também um vídeo com essa ferramenta que se chama Tier Maker, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser conhecer. Vou deixar também na descrição essa tabela que eu fiz com o gênero que eu vou falar para vocês. E eu sei também que outras pessoas já fizeram, acho que a Maíra do All About the Book, a Beatriz Paludeto, enfim, mais pessoas fizeram e eu resolvi então adaptar para um gênero que eu leio bastante, então acho que vai ser bem legal. Eu vou classificar então os romances de época que eu já li, que são muitos, então espero que vocês possam tirar dicas, então, né, para vocês conhecerem também, tá? Vocês estão vendo aqui na minha tela, eu não classifiquei aqui não botei em ordem, tá? Então, vai conforme a ordem que veio aqui mesmo, tá? Então, eu fiz 5 classificações, eu fiz favoritado, que é aquele perfeito, né? Eu fiz um amorzinho, tá? Que não foi favoritado, mas é muito amorzinho mesmo. Eu botei o Tarde com Chá, que é aquele livrinho que, sabe quando a gente precisa sair de uma ressaca literária, que a gente pega para ler numa tarde. Classifiquei esses assim, mais medianos, com esse nome. O quarto, então, é o bonzinho, que não é ruim, mas também não é bom, sabe? Tá ali, assim, quase sendo ruim. E o último, então, que é, infelizmente, aqueles que não me agradaram, eu botei assim, que é mais esquecível, tá? Então, vamos lá. Eu não poderia deixar de começar com o Do Que Eu, né, gente? Que eu acho que todo mundo que começa a ler romance de época tem que começar por Do Que Eu. Já faz bastante tempo que eu li ele, então eu acho que eu vou colocar ele, gente, em Um Amorzinho, tá? Ele não é meu favorito, mas quando eu li eu gostei muito. Então é o primeiro livro da série Os Bridgertons. A gente vai conhecer a filha mais velha, então, da família, né? Depois os homens. Mas eu gostei muito porque aqui apresenta muito bem a família. Apresenta muito bem a Daphne, que é uma fofa, assim. Não é minha personagem preferida dentre as mulheres, mas ela é muito querida. Eu amo a cena em que eles estão jogando aquele joguinho. É cricket? Ai, eu não me lembro do jogo, eu não sei se é nesse ou no outro. Ai, gente, eu confundo, tá? Mas, enfim. E eu gosto muito do Simon, que é o Duque aqui, então. E eu gosto muito do drama familiar dele, né? As questões que ele tem com o pai dele, como ele vai... como a Daphne, na verdade, vai ajudando ele nessa questão. Então, o Do Que Eu é um amorzinho. Vamos passar para o segundo livro dos Bridgertons, que é O Visconde que Me Amava. Tá. Aqui eu tô muito em dúvida se eu deixo em um amorzinho em favoritado, tá? Eu acho que por enquanto eu vou deixar em um amorzinho também, apesar de que eu gosto mais de Visconde que Me Amava, tá? Então a gente vai conhecer o irmão mais velho, né, que é o Anthony, da família, e ele é um libertino, então ele aproveitou tudo que podia aproveitar da vida dele, né? Porém, chegou a hora que ele precisa se casar, então, porque ele sabe que ele tem um título e ele tem que manter esse título na família e ter um herdeiro. Então, a interessada dele é a irmã da Cat, da protagonista, tá? Só que a Cat não quer deixar esse relacionamento existir e, enfim, já sabe o que vai acontecer, né, gente? É um amorzinho, eu gosto muito. Depois eu vou passar aqui por um romance de época nacional, que foi um publi editorial que eu fiz com a autora, que ela escreveu, então, Contumélia. Tá? Eu vou colocar ela em Tarde com Chá, porque se passa aqui no Brasil, então tem diversas referências, mas também não foi assim aquele livro que, meu Deus, que sensacional, ele ficou ali na média, né? Agora, o próximo livro foi um livro que eu conheci, né, a Lisa Kleypas. E, gente, é muito engraçado, eu sou campeã de fazer isso, tá? Eu sempre faço isso, sempre. Eu conheci, então, a série Os Hathways, que é uma das primeiras séries de romance de época que estourou, né? Enfim, quando começou a ser um gênero mais lido. Foi Os Hathways, então, que é aquela série que envolve ciganos, que é uma série muito legal também. Mas eu comecei, gente, pelo fim. Então, eu li o último livro, que é O Paixão e Entardecer. E, gente, eu acho que eu vou colocar ele em um amorzinho. Eu tô vendo que um amorzinho, gente, vai estar quase todos os livros aqui. Aqui a gente vai ter a Bellatrix, né? Acho que é Bellatrix, Beatriz,
Ela é a caçula, então, da família, e ela é uma menina, uma mulher, na verdade, completamente às avessas, assim. Ela é uma menina do campo, então ela gosta de viver entre os animais, entre a natureza, e, inclusive, o próprio mocinho ali tem um certo preconceito com o estilo de vida dela, mas vai ter uma situação aqui em que eles vão ser obrigados a se comunicar, e eu gosto também por a Bellatrix ser mais selvagem, assim, vamos dizer assim, as cenas mais quentes também são, então é bem legal mesmo. E o meu segundo contato, então, com a Lisa Kleypas foi através de uma outra série, então esse eu comecei certinho até, que é uma série muito legal que se chama As Quatro Estações. E o primeiro é Segredos de uma Noite de Verão. Esse aqui, gente, eu vou colocar em favoritado, tá? Por quê? Aqui a gente vai ter 4 personagens, então, que elas são vistas ali como a sobra, então, da nobreza, onde quase ninguém ali tem interesse em se relacionar com essas meninas, por vários motivos, tá? E a primeira personagem, então, é a Annabelle. E, gente, ela é uma fofa, tá? Mas o que eu mais gostei desse livro é quando a autora ela tenta trazer algo diferente para o gênero. E aqui, além do romance ser muito legal, aqui ela vai fazer uma crítica, então, como era visto as pessoas que viam os trabalhadores, né, a burguesia. Então tem essa rixa entre nobreza e burguesia, porque o protagonista aqui, que é o Simon Hunt, ele é um empreendedor. Ele é um... como é que eu posso dizer? Um nome da atualidade, empresário, enfim, ele tá montando empresa, ele dá emprego para as pessoas de classe social mais baixa, então isso encanta também a Annabelle e eu acho que faz parte da história, então eu gostei muito desse livro. Agora eu vou roubar aqui, eu vou começar pelo primeiro, que é dessa série, que é o Ligeiramente Casados, tá? Essa é uma série que eu li completa, tá? E eu amo a Mari Balog, gente, é uma das minhas autoras de época preferida, talvez depois da Julia Quinn. Vou começar então por Ligeiramente Casados, que é o primeiro livro, então, dos Bedouins, que é outra série que eu sou apaixonada, enfim. Esse livro aqui, gente, não é o meu preferido da série, mas ele já é super bom. E aqui tem vários elementos que eu gosto muito em livros de romance de época e também livros assim mais clichês, seja contemporâneo, jovem adulto, que é um casamento por conveniência, tá? Aqui a gente vai conhecer então o segundo filho mais velho dessa família, que é o Aidan. Gente, o casamento por conveniência eu adoro, que os personagens eles vão se conhecendo aos poucos. E, enfim, eu adoro essa temática, esse enredo. Então, é um livro assim pra tu ler numa tarde bem gostosinha, gosto muito. O segundo volume dessa série, então, é o Ligeiramente Maliciosos, que eu vou colocar aqui... Não é meu casal preferido, tá? Eu vou colocar um pouquinho com o coração apertado em bonzinho. Ele não é ruim, mas também não foi, assim, um casal que me encantou. O que eu mais gosto desse livro é ela, tá? A protagonista. E a Judith, ela tem tudo aquilo que se via como ruim na época. Então, ela é ruiva, e eu não sei porque os ruivos eram vistos com outros olhos. E a Judith, ela tem um sonho, então, de ser artista, de ser atriz. E isso ela expõe isso muito no livro, ela se apresenta, ela encanta as pessoas desse jeito. Então eu gosto muito dessa história por causa disso. Mas assim, não é o meu preferido, tá? Da série. Os meus preferidos da série, vocês vão ver, eles vão aparecer aqui. Agora a gente vai para mais 2 livros de romance de época nacional. Eu li, não foi com essas capas que eu li, foi com as capas da Pedra Azul, porque eles foram lançados pela Pedra Azul, depois acho que saiu do catálogo deles, que é os livros então da Silvia Spadoni, é Um Amor Conquistado e Um Amor Inesperado. E eu vou colocar aqui ambos como bonzinhos, tá? Não foram livros que me encantaram, apesar de alguns elementos eu achei interessante, tá? A parte boa desses 2 livros, tá? Eles não se passam no Brasil, eles se passam na Inglaterra, mas eles são super curtinhos. Então, quem quer ler um livro mais breve, assim, eu recomendo os 2, tá? O próximo livro, então, é Minha Última Duquesa, que tem um enredo, uma premissa bem legal, mas não me conquistou, sabe? Eu achei a narrativa super amarrada, tá? Então, eu vou botar como esquecível. Esse foi também o primeiro livro que a editora Fundamento tentou lançar de romance de época, então acho que tentou aproveitar ali a onda de sucesso que talvez Arqueiro tenha alavancado, mas enfim, não foi pra frente.
E é uma história bem esquecível, apesar de ser um pouquinho diferente, porque aqui a gente vai ter uma mistura da nobreza da Europa com a nobreza dos Estados Unidos, então é um casamento meio que arranjado, e daí tem esse impacto, esse conflito de costumes, né, entre essas duas nobrezas. Mas como eu falei, eu achei um livro muito longo, porque ele precisava, enfim, não me encantou muito, tá? Quando a Bela Domou a Fera. Quando eu li, gente, esse livro, eu favoritei. Só que essa série tem um problema, tá? Essa série se chama Contos de Fada. Um livro é melhor que outro. Então, já viu. Então eu vou colocar aqui para fazer justiça aos outros como um amorzinho. Aqui a gente tem um reconto, então, de A Bela e a Fera. E o que é especial desse livro é que o protagonista, né, que é um médico, ele foi inspirado no House, no Dr. House, então, da série. Então ele é super rabugento, que nem o House, ele tem. Então é muito legal, gostei muito. E são releituras, gente, mas não necessariamente aquela releitura que precisa seguir exatamente o script, sabe? É uma releitura um pouquinho diferente. E essa autora, Eloisa James, que é a melhor amiga da Julia Quinn, não sei se vocês sabem, ela sempre traz algo diferente. Então aqui ela traz, então, um diferencial para quem era médico naquela época. E no segundo volume, que eu vou arrastar aqui para cá e vou botar como favoritado, é Um Beijo à Meia-Noite, tá? Que a gente vai conhecer um príncipe de verdade, mas é um príncipe que tá, gente, um pé rapado, ele tá à beira da falência e ele precisa se casar. E aqui, gente, sério, eu fiquei abismada que ela trouxe pro enredo desse livro a utilização de camisinhas que não existia naquela época, mas eu achei isso muito legal. Inclusive, eu fui pesquisar no Google depois se isso realmente existia, e sim, mas apenas para príncipes. Então, achei isso muito legal, tá? Vamos dar continuidade, então, aqui. Lisa Kleypas, Uma Noite Inesquecível, eu vou botar como bonzinho, tá? Ele é um 5º volume ali da série 4 Estações, mas ele é um conto de Natal, então, que vai trazer de volta os personagens dos 4 livros anteriores, mas com outro casal. Eu gostei muito do casal protagonista, mas como é muito breve, acho que falta um pouco de aprofundamento. Depois eu terminei de ler, eu queria saber mais e não tinha. Enfim, vou botar só como bonzinho, é um livro super curtinho também. Esses 2 livros aqui da série dos Bedouin, gente, eu botei juntinhos aqui porque tem um motivo. Esses 2 livros, eles acontecem juntos, mas ligeiramente seduzidos a gente vai ter aqui a Morgan, tá? Que é a filha mais nova, então, ali dos Bedouins. E aconteceu nos livros anteriores, a gente descobre, agora eu não me lembro como, mas um dos irmãos dessa família, que é um irmão muito querido e é um dos meus personagens preferidos também, ele sumiu, então, no meio da guerra. Ele, na verdade, ele não estava na guerra, ele é um... Como é que se chama? Não é um mensageiro, mas ele era uma pessoa que entregava as cartas, tá? Mesmo que se fosse em frente de batalha, aconteceu um ataque, ele acabou sendo atingido, tá? Só que isso a gente vai descobrir só em Ligeiramente Pecaminosos, que a gente vai descobrir o que aconteceu com ele. O Aleid, ele perdeu a memória nesse ataque e ele é resgatado, então, por um grupo ali de mulheres. E é assim que uma pessoa que mora nessa casa, que é a Rachel, então, e a Rachel passa a cuidar dele e, enfim, eles acabam se apaixonando, mesmo ele não sabendo ao certo quem ele é. Ele não sabe que ele tem uma herança enorme, que a família dele é super importante, enfim, eu acho muito legal. E no livro anterior, que é Ligeiramente Seduzidos, a gente está acompanhando a Morgan, que porque quer encontrar o irmão dela que está desaparecido já há muito tempo. Então a gente vai acompanhar a Morgan ali, na última cidade ali, antes da guerra, onde ficava a base, então, dos feridos iam para lá. E ela, apesar de ser da nobreza, ela fica lá para, enfim, ter qualquer notícia do irmão que está desaparecido. Então ela vai ter muito contato com aquelas mulheres que perderam os maridos na guerra, com mulheres que estão com maridos muito feridos. Em contrapartida, a gente vai conhecer o Gervase, Gervase eu acho, é um nome bem estranho, que ele é um conde, então, que conhece a Morgan, conhece a família ali. Ele tem alguma história com os Bedouins também, que a gente vai entender mais pra frente.
mas ele não consegue deixar ela sozinha ali naquela situação, numa cidade perigosa. Eu gosto muito desses dois livros combinados, porque vai falar também sobre essa relação de irmãos, né? Nesse desejo da Morgan de encontrar o irmão. O Ligeiramente Seduzidos termina de um jeito que te quebra o coração, sabe? Te quebra o coração. E eu acho que a Mari Baloy conseguiu unir isso muito bem. Então eu vou colocar os dois como favoritados, tá? E eles só funcionam pra mim por causa dessa relação de irmãos juntos. Depois, então, a gente tem Simplesmente Paraíso, da Julia Quinn. Eu vou colocar como um amorzinho, pelo simples fato que a gente vai ter aqui um amor de infância, tá? Não vou entrar muito no enredo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Mas vamos lá. Vamos começar com O Príncipe dos Canalhas. Esse livro aqui eu acho que é uma tarde de chá. Eu gosto muito do livro, mas assim, ele é um livro diferente, tá? Eu consigo enxergar isso, que ele é um livro diferente para romance de época, porque a narrativa dele ele é muito diferente de todos os outros que eu já mostrei até aqui, tá? E depois tem, então, o último dos Canalhas, que vai ali se relacionar com a história do Príncipe dos Canalhas, não diretamente, mas acontece ali no mesmo ambiente. Eu vou colocar em Um Amorzinho. Eu achei ele um pouquinho melhor. Gente, essa história é muito engraçada, porque a gente vai ter um personagem, que é o Very, é Very o nome dele, se eu não me engano, que numa noite, num bar, ele vai ser nocauteado pela mocinha, pela Lídia, e depois disso ele virou chacota ali entre os homens, e ele quer então se vingar dela, né? Então a gente vai acompanhar assim meio que uma relação de gato e rato. Enfim, eu adoro e eu gostei muito desse livro, tá? Depois a gente vai pra Como Agarrar uma Herdeira, que é o primeiro livro dos Agentes da Coroa. É uma duologia, se eu não me engano. Eu li só o primeiro até agora e eu gostei bastante. Eu acho que é uma tarde de chá, tá? Porque é um livro ali que tu lê numa sentada, é divertido, mas também não é nada extraordinário. Aqui a gente vai ter uma herdeira, o nome já diz, e ela tá ali numa situação um pouco complicada, porque querem casar ela com quem ela não quer. Ela tenta fugir e no meio da fuga dela, ela é capturada, presa, então, por um homem que ela não conhece. Só que a gente vai descobrir, então, que esse homem é um agente da coroa disfarçado e que desconfia que ela seja uma ladra super conhecida. Gente, sensacional, é pra dar muita risada. O próximo aqui, esse aqui é o último, então eu vou pular, vou passar o único que falta eu falar aqui, que é da única protagonista mulher, tirando a Morgan, tá? Que é a Freya. A Freya a gente vai colocar do lado de Como Agarrar uma Herdeira. Por quê? Porque a Freya é uma personagem sensacional e muito engraçada. Gente, o primeiro capítulo desse livro é... Se tu não ler esse primeiro capítulo e não querer devorar esse livro depois disso, não sei o que te dizer. Mas é incrível, é muito engraçado. A Freya é uma personagem super forte, super à frente ao tempo dela, é bem rebelde, assim, sabe? E ela também tem uma história muito triste, assim, por trás dela. E ela vai conhecer aqui, então, um personagem que, numa situação, gente, eu não sei nem se eu posso falar pra não dar spoiler, mas ele tá fugindo e de algum jeito ele acaba no quarto dela. E, gente, os melhores diálogos tá nesse livro, gosto muito, tá? Pra finalizar, então, os Burdens, aproveitar que eu tô aqui, favoritado simplesmente porque é uma releitura de Orgulho e Preconceito, gente. Aqui, finalmente, então, a gente vai ter a história do Duque de Castle, que é o irmão mais velho, então, dessa família. E a gente vai acompanhar ele desde o primeiro livro, como ele se envolve com a família, como ele ama essa família, e a forma que ele ama de um modo diferente, sabe? Então, quando a gente chega nesse último livro dessa série, a gente já tá ansiando por essa história, a gente quer muito ver o final feliz dele. E a autora simplesmente reservou, assim, uma adaptação, né, uma releitura de Orgulho e Preconceito pra ele, e eu achei super digno. E, gente, só dizendo isso, eu até me arrepiei. Enfim, não. O próximo é o segundo volume dessa série aqui, que é Os Hawksby, eu acho que é assim, que é O Marido de Faz de Conta, tá? O Marido de Faz de Conta eu vou colocar como favoritado também. É uma história super simples, gente, a princípio, mas acho que a forma como a Julia Quinn contou essa história mexeu muito comigo, porque aqui a gente vai ter novamente uma irmã que tá procurando muito o irmão desaparecido, que estava numa guerra, até que ela vai encontrar, então, o melhor amigo do irmão.
que é o protagonista desse livro, que é o Edward, então. Só que o Edward, ele sofreu um acidente, então, na guerra, que os dois estavam na guerra, e ele perdeu a memória também. E, enfim, ali, como ela queria muito conversar com o Edward quando ela encontra ele, mas ali os médicos, né, os responsáveis pelo lugar, não deixam ela se aproximar, porque diz que só a família. E na hora ali, ela nem pensou do desespero, ela fala, eu sou esposa dele. E eu, tá, tu é esposa, então vai. Só que enquanto ele tá ali desacordado, ele escuta isso também, e ele começa a pensar, nossa, eu casei com a Cecília, que a Cecília é o nome delas, casei com a irmã do meu melhor amigo, daí ele começa a pensar, faz sentido, não sei o que, não sei o que. Mas o que eu mais gosto desse livro, que faz ser favoritado pra mim, é o fato da autora, todo início de capítulo, trazer um trecho da carta que o irmão trocava com ela, e ela trocava com o irmão, e como é construído e revelado essa relação de irmão. Então eu gostei muito. O próximo livro, então, é uma nova série da Mari Balog, que é O Clube dos Sobreviventes, se eu não me engano. E eu vou colocar como um amorzinho, porque, gente, essa série, pra quem quer algo novo dentro do gênero, precisa conhecer essa série. Porque a Mari Balog, ela sempre vai trazer um personagem que tem um problema físico, psicológico, que é uma pessoa que passou por um trauma muito grande na vida, enfim, e conseguiu superar isso, ou está superando de algum modo. E aqui a gente vai ter a protagonista, então, que ela tem um problema físico na perna, se eu não me engano, e ela não anda direito, enfim. E o foco da série é esse, trazer personagens diferentes, né, pra dentro do gênero. Isso pra mim é sensacional e eu gostei muito do primeiro livro. A gente vai então pro terceiro livro aqui dos Hawksby, que é Um Cavaleiro a Bordo. A gente vai conhecer um outro irmão, então, e não sei onde é que eu boto. Acho que vou botar aqui, Tarde com Chá, porque eu demorei um pouquinho para ler esse livro. Eu gosto porque ele vai trazer esse quê de pirataria, que é uma coisa diferente. Só que aqui, gente, o livro inicia com um sequestro, tá? É engraçado eu falar isso. Mas como ele precisa manter, então, o protagonista precisa manter a identidade dele, ele não pode liberar a mocinha, porque ela tava no lugar errado, no momento errado, e ele não pode deixar assim, então ele leva ela para uma viagem que ele tá fazendo dentro do navio, e ela fica naquele navio, no quarto dele, durante todo esse tempo. Não necessariamente ele tá dentro do quarto, tá, gente? Eles vão acabar se relacionando mais, se conhecendo, até que o romance vai crescer. Mas pode ser que esse começo seja um pouco problemático pra alguém, tá? Aqui eu vou começar por um primeiro da série, vou trazer esse pra cá. Sedução da Seda, gente. Eu acho incrível toda essa série. Mas eu vou colocar esse aqui como... difícil. Eu acho que eu vou botar aqui como Tarde com Chá. Eu acho um livro muito gostosinho, tu vai ler muito rápido, e aqui a Loretta Chase traz uma coisa diferente também pro gênero, que é falar sobre mulheres que estão trabalhando numa época onde isso não era visto com bons olhos. Então elas são modistas, tá? A série se chama As Modistas, onde elas criam vestidos, então elas querem muito ser muito conhecidas. Aqui a gente vai conhecer uma das irmãs, são 3 irmãs, se eu não me engano, 3 ou 4. Ela tá de olho, então, ali numa possível noiva de um duque, se eu não me engano, ou conde, agora não vou lembrar, gente, enfim. Mas ele está voltando para a cidade, então, para a prometida dele, para finalmente casar com a prometida dele, que se chama Clara. Então, a protagonista, ela vai ficar em cima desse duque para ele preferir fazer os vestidos da noiva dele com ela, porque ela quer ganhar dinheiro, né? Essa aproximação, gente, vai dar super errado ou certo, né? Vamos ver. Então tem o outro volume, o segundo volume, que é Volúpia de Veludo. Gente, eu não gostei muito desse livro, eu não consegui me envolver com os personagens, mas eu não sei porquê, talvez eu tenha lido num momento ruim, talvez eu estivesse pressionada para ler. E, enfim, esse eu não gostei muito, então eu vou colocar aqui como esquecível, porque eu mal lembro também do enredo. Esse é um livro, acho que eu tenho que reler. Falta ler um, tá, gente? Eu não li todos, eu li só 3. Esse aqui, lembra a noiva do Duque, a Clara? Ela ganhou, então, um livro só pra ela, porque a gente acompanha ela desde o primeiro livro ali, né? Mas aqui a gente vai conhecer a própria história dela. Então, é bem aquela coisa de expectativa, sabe? A gente conhece tanta personagem, tá vendo ela se ferrando desde o início.
não é só essa questão de ela ter perdido o casamento, ela vai tentar fugir com um outro casinho dela, e der errado, ela começa a ser mal vista na sociedade. Então aqui a gente finalmente vai ver o que acontece com ela, e eu acho que eu prefiro ele do que o Sedução a Sério, então eu vou colocar como um amorzinho. O próximo livro, então, é Lady Whistledown Contra-Ataca, e, gente, eu vou botar como favoritado, não porque, tipo, ai meu Deus, o melhor livro da minha vida, mas ele é muito divertido. São 4 histórias escritas por 4 autoras diferentes, só que são histórias que se unem dentro do mesmo nicho ali, dentro do mesmo universo. Eu gostei muito, li super rapidinho, recomendo. Mas assim, não está no mesmo patamar, por exemplo, de Marido de Fazer Conta. Tá, vou colocar então aqui pra não dar briga. A Duquesa Feia, gente. Aqui começa a ficar complicada a minha situação. O que eu faço com a Duquesa Feia, gente? Eu acho que eu vou botar como favoritado. Tá, Duquesa Feia é a releitura, então, de Patinho Feio, daquela série de contos de fada. Aqui, gente, a gente tem uma história muito legal, muito diferente também, que vai falar sobre pirataria. No início do livro, é algo muito estranho dentro do romance de época, por quê? O mocinho e a mocinha vão se casar, se apaixonam e se casam de cara. Porém, tem um segredo ali por trás desse casamento que o mocinho resolve omitir da mocinha. Enfim, ela acaba descobrindo, dá o maior bafafá e eles vão se separar. E a gente vai acompanhar, então, a história desses personagens separados durante um bom tempo, tá? E a história dele é incrível, 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 porque ele acabou virando um pirata real, oficial, mas tem uma reviravolta aí. Enfim, eu acho legal, muito incrível. Eu gosto quando as autoras trazem algo diferente pro gênero, e esse é um dos casos, tá? O próximo aqui é um romance de época, como é que se diz? Nacional, né? Que é O Amor nos Tempos de Ouro, que se passa no Brasil. Eu achei que a Marina Carvalho soube tratar muito bem o que acontece, né? Não fugindo da nossa realidade. Eu acho que é uma tarde de chá, sim. Foi meu primeiro contato com a Marina Carvalho, eu gostei muito mesmo, tá? O próximo livro, A Torre do Amor, foi o último livro, então, que eu li dessa série Contos de Fada, que é a releitura de Rapunzel. E eu vou contar muito rapidamente essa premissa, porque é incrível. Aqui também a gente vai ter um casamento super rápido. O mocinho e a mocinha vão se casar. Eles estão se gostando, eles não estão apaixonados como o outro casal. Mas eles, enfim, aceitaram o casamento, eles estão se conhecendo. Porém, ela é virgem e ele também. A madraça dela é uma desbocada e conta ali umas coisas pra ela, meio que dá a entender que ela teria que fingir no primeiro encontro. E ela faz isso. E ele percebe. Gente, incrível, muito engraçado, então vou colocar como um amorzinho. O próximo é Livro para Recomeçar. Não, eu vou botar aqui primeiro Volte Para Mim, que foi o primeiro livro da Paula Alexandra, uma pessoa que eu admiro muito, muito querida, uma inspiração. E Volte Para Mim, eu acho, gente, que eu boto um amorzinho. É um romance de época diferente também, tá? Não é focado em cenas mais sensuais, então se vocês estão procurando isso, talvez vocês se decepcionem, tá? Aqui o casal vai ficar um bom tempo separado, então vai ter muito disso de cura com o tempo, de perdão, de segunda chance, e eu gosto muito como a Paula trabalhou isso, e eu queria muito que ela escrevesse mais livros dentro desse universo, mas a Paula está um pouco resistente, mas enfim, tá aqui, né? Depois a gente tem Livro para Recomeçar, eu vou colocar também em um amorzinho. E aqui é uma história que se passa no Brasil. Aqui a gente vai ter uma personagem que estava dentro de um relacionamento super tóxico, super abusivo. E eu acho que a Paola, ela trata muito bem a sororidade dentro desse livro. Como a protagonista aqui, no momento que sai dessa situação, ela quer ajudar outras mulheres também. Acho isso incrível. Depois tem História de um Grande Amor. É o primeiro livro, então, dessa nova série da Julia Quinn, que eu não vou me lembrar o nome agora. Esse aqui é o primeiro. E eu vou colocar como um amorzinho. A gente tem um relacionamento, então, entre pessoas que já se conhecem desde crianças e, enfim, só vão ficar juntos depois de muitos anos. E eu gosto de histórias assim, então eu achei um amorzinho. Aqui, então, a gente tem 2 livros, então, dessa série da Elizabeth Hoyt. O primeiro é Príncipe Corvo, simplesmente incrível, vou colocar direto como favoritado.
Gente, aqui tem tudo de diferente. Aqui a gente tem uma protagonista que quer trabalhar, que começa a trabalhar numa casa, então, mas ela quer muito conhecer ela e sobre os desejos dela, sobre o que ela quer, até que ela vai ir num encontro de máscaras, assim, onde realmente acontece sexo. E ela vai se encontrar, então, com o patrão dela, que também frequenta esse local e ela sabia, e é por isso que ela resolve ir nesse local, tá, gente? E a continuação, que é o Príncipe Leopardo, é um pouquinho diferente. A gente vai ter a relação também, novamente, com nobreza e classe social mais baixa, mas invertido. Aqui a mulher é a pessoa mais rica e o cara ali é meio que o administrador dos bens dela. E eles vão acabar se relacionando. E eu gostei muito, mas acho que eu vou colocar como um amorzinho, tá? Depois tem meu primeiro contato com Tessa Dare, gente, e é incrível, incrível. Ela meio que ela bota toda essa hierarquia de nobreza, ela chuta o balde aqui e meio que dá uma lição de moral no que tudo isso significa, sabe? E começa com uma questão muito interessante aqui. A gente conhece o protagonista, que é um duque, e ele não quer de jeito nenhum se casar, mas a mulher, a mãe dele, né, obriga ele a fazer uma promessa: não, tu vai encontrar, ou pelo menos tentar encontrar uma duquesa. E para desafiar a mãe dele, ele resolve então procurar a pior mulher que ele conhecer. Até que ele vai encontrar então a protagonista, que é a Pauline, que é uma pessoa também de classe social mais baixa. Mas a Pauline vai acabar conquistando ele e a sogra, e é incrível, gente. Só conheçam. Eu acho que eu vou colocar ele como favoritado. A Lina é um livro que saiu pela Pedra Azul também. Aqui eu gosto muito que a gente vai ter uma personagem que vai ter um destino bem complicado, assim, ao longo das páginas. Ela vai se relacionar com uma pessoa, não vai dar certo. Ela resolve fugir, ela é amparada por índios. Então, mesmo grávida, ela se apaixona por um índio, então, que vive no local onde ela está. Depois o pai volta, enfim, uma confusão. Então, eu vou botar só como bonzinho, assim, não foi tão, assim, incrível, mas gostei de ter conhecido. O outro livro também é da Tessa Dare, Como Se Livrar de um Escândalo. Gente, a Tessa Dare é incrível. Ela tá entrando as minhas melhores autoras, assim, e ela é muito divertida, mas ela também faz muita crítica. Então eu vou colocar isso aqui como um amorzinho. E aqui é muito interessante que os protagonistas, eles estão numa situação, assim, no lugar errado, na hora errada. Eles meio que estão investigando ali um mistério, e eles acabam sendo pegos numa situação, enfim, comprometedora, né? E isso vai fazer com que eles tenham que, enfim, ou se casar, ou a honra da mocinha vai ficar arruinada, tem essas coisas. E eu gostei muito como é esse encontro, como eles são encontrados, qual era o mistério que estava por trás. Ai, gente, incrível, incrível, incrível. O outro, então, é Conquistado por um Visconde, da Stephanie Lauren. Esse livro saiu pela HarperCollins, eu acho que hoje em dia está fazendo parte da Arlequim, não sei como é que funciona, mas esse é o primeiro de uma série. Esse aqui é muito engraçado. Engraçado não, gente, não sei. Vou botar como Tarde de Chá. Ou bonzinho. Puxa, deixa eu botar como bonzinho, tá? Foi Conquistado por um Visconde. Vai envolver também o rapto, tá? É engraçado. Tem um porquê, tá? Eu não vou falar o porquê, porque isso faz parte do enredo. Mas a gente vai acompanhando, então, a relação dessa pessoa. Aparentemente encomendou o rapto dela, mas ela é salva por uma pessoa que é um mocinho, tá? Então, o rapto não necessariamente acontece, tá? E fica um mistério, então, em todo o livro, quem é essa pessoa que quer raptar e aparentemente quer se vingar dessa família da mocinha. E o que eu mais gostei desse livro é que todas as cenas mais quentes, elas não são realmente descritas. É descrito mais as sensações que estão acontecendo. E eu achei isso diferente. E eu nunca tinha visto nenhum outro livro. Então eu gostei muito da narrativa da Stephanie Lauren. Tem mais 2 livros dessa série, eu ainda não li, mas quero muito. Vamos aqui, então, com O Despertar do Lírio, que é um livro da Babi Assett, que é incrível. Eu vou botar como um amorzinho. E, gente,
Ai, sério, eu gosto muito que a gente tem dois personagens calejados, assim, sabe? A gente tem uma personagem que já se casou, que virou viúva, e a mesma coisa é o mocinho, porém ele carrega ali um estigma, né? Que ele aparentemente pode ter matado a esposa e de algum jeito eles vão acabar se unindo e se conhecendo melhor. Mas eu gosto muito de como a Babi, ela construiu esse mistério por trás do mocinho, como ele mesmo tem seus próprios fantasmas, como a Lily é uma pessoa super forte, que mesmo sendo viúva ali, e mesmo não tendo se casado por amor, respeitou muito o marido. Gente, é bem interessante, eu gosto muito. Eu acho que é meu livro preferido da Babi por enquanto. Depois aqui tem Madrugadas de Desejo, que é aquela mesma história aqui com um afundamento. É um livro que saiu pela Editora Única, que tentou ali emplacar um livro de romance de época, pra ver se, enfim, dava certo, e acabou não dando muito, tá? Eu não gostei muito, ele é super esquecível, tanto que eu mal me lembro do enredo. E, gente, é bem confuso, tá? Eu acho que tem mais páginas do que realmente precisava. A narrativa também da autora, eu nunca tinha lido nada dela, também não foi das melhores, então vou botar aqui. E por último, e não menos importante, eu trouxe um livro então de uma autora nacional também, que eu já li, gente, há muito tempo. E aqui a gente vai ter uma história que se passa no Brasil, ali, junto com os Barões do Café. A história começa com a protagonista, Cecília, não se lembrando de onde ela está, com quem ela vive, o que aconteceu com ela, e por que tem um homem assim, que ela aparentemente tem muito medo ao lado dela. É bem interessante, eu gostei muito, eu gosto de todo o relacionamento que acontece. Então eu vou colocar aqui como... Que dúvida. Acho que vou colocar como bonzinho. Bonzinho, assim. Também não foi nada extraordinário, mas eu achei bom, e por ser muito breve, eu acho que dá super certo. Gente, então é isso. Eu acho que esse foi o vídeo mais longo do canal. Mas quando eu começo a falar de romance de época, eu me empolgo, tá, gente? E assim, eu acho que todos os livros, eles, apesar de alguns abordarem temáticas super simples, plots super simples, todos têm suas complexidades, todos abordam temas importantes, cada um à sua maneira, da autora da sua maneira, seja de um jeito mais bem-humorado, seja de um jeito não tão bem-humorado, seja com uma narrativa mais rebuscada, outras não. Mas, enfim, é um gênero que eu gosto muito, é um tipo de gênero que quando eu não tenho nada pra ler, ou quando eu quero sair daquela ressaca literária, eu pego ele pra ler, sabe? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com os meus romances de época, porque é algo realmente um gênero que eu leio bastante, já li muitos, hoje nem tanto, mas, enfim, eu acho que ficou super legal. Espero que vocês tenham tirado dicas desses meus livros que eu já li e que eu fiquei super empolgada falando. Então é isso, não deixem de dar like para ajudar nesse vídeo, ele ficou super longo, então provavelmente vai dar um super trabalho para editar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!